1 Samuel 17, do verso 41. 17, do 41 ao 51. Todos acharam? Diz aí a palavra de Deus. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres dos exércitos filisteus, às aves dos céus, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seus alforjes, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aleluia. Pai Santo, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, ó Pai, por mais este momento na tua presença, Pai, por mais este momento glorioso aqui na tua casa, Pai amado, esta casa que é chamada casa de oração. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua presença, Pai amado. Pai, é verdade que o Senhor já falou conosco através do louvor. Continua, Senhor, a falar conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Prepara cada coração que aqui está. Leva cativo a cada pensamento, a cada vida, a cada coração, Pai amado, para que eles recebam a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estou com 56 anos. Não tenho mais esperança de crescer mais. Minha esperança já foi, né? Não cresço mais. Diz que talvez a gente só cresce para os lados, mas nem isso está acontecendo mais. Pelo contrário, está tudo diminuindo. Parece que a gente vai chegando a uma certa idade, vai diminuindo mais ainda. Mas quando eu era menor ainda, de idade, né? Não confunda, é que eu não cresci muito, mas naquela minha idade já tinha mais ou menos esse tamanho. Mas eu era abençoado quando eu estava na escola, porque na escola sempre tem as briguinhas de colega, é batata, né? Sempre tem alguém que rosca com você, os coleguinhas que se enroscam com você, e eu, pequenininho, eu não era magro, era seco, raquítico. Quando eu cheguei a ver umas fotos minhas quando eu tinha 11 anos, sabe, irmãos, eu faço até o sinal da cruz, porque a gente fica até assustado. Tão pequenininho que eu era, tão pequenininho, magrinho, baixinho que eu era. Mas eu me prevalecia, porque eu tinha dois colegas, dois amigão do peito, João e Daniel. Não é aqueles cantores, não, mas João e Daniel, um morenão alto, grandão, e Daniel, um loirão, fortão, e eu andava só com os dois. Qualquer coisa, chama o João e Daniel. Me sentia guardado, me sentia protegido por causa desses dois gigantes. E aliás, até os tempos atrás, tiraram uma foto minha, do Denis, do pastor Denis, e também do missionário Davi, né, que está lá na Bahia.
E eu fiquei olhando para aquela foto assim, falei, meu Deus, como eu sou pequenininho. Os dois é grande, os dois é gigante, amado. Eu, pelo menos, né, do meu lado. E Israel também tinha os seus gigantes, amados, para lutar. Não é? Só que não era um gigante que era amigo deles, não. O gigante sempre foi inimigo deles, sempre foi inimigo de Israel. E esses gigantes, verdadeiramente, eles existiram. A arqueologia prova isso, né? Através de escavações, através de alguns ossados que foram encontrados. E a Bíblia também registra isso, que existiram gigantes aqui na terra. Tem um caso de um homem, está lá no livro de Números não, é Deuteronômio, amados. Abre a tua, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Deuteronômio, capítulo 3, acho que é. Deuteronômio 3. Registra também, tem outros registros em Gênesis, tem outros registros, Samuel, segundo Samuel também tem. Aqui está, ó. 3:11, Deuteronômio 3:11 diz assim, 3:3, aliás. É isso mesmo, 3:11, amados. Lá diz assim, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns, era uma classe de gigantes, Refaíns. Olha o tamanho da cama desse homem. Sua cama era de ferro, e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento, é grande, e 1,80 m de largura, é benção, eu dormia nela de atravessado. E ela ainda está em Rabá, dos Amonitas. Ou seja, amados, então, os gigantes verdadeiramente eles existiram. E Israel tinha lá o seu gigante, que todo dia, de manhã e de tarde, ia lá provocar o povo de Israel, afrontar o povo de Israel, todo dia, de manhã e de tarde. E eles tinham que aguentar, durante 40 dias eles aguentaram essa afronta desse gigante. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, ninguém tinha coragem de assumir uma posição e ir para cima desse gigante, porque temiam ele. Esse gigante ele tinha uma altura de 3,20 m mais ou menos, Golias, né? A sua lança, o seu espada, o seu escudo é coisa monstruosa. Israel lutou, durante 40 dias relutou com esse gigante, até que surgiu o rei Davi. Na época era um menino ainda pequeno, talvez meu tamanho, mais ou menos assim, pequenininho, ranzinza, ruivo, e ele derruba esse gigante. Amados, eu fico pensando nesse inteirinho, nessa passagem, e trazendo algumas verdades para os nossos dias. É incrível, amados. Você pode até ficar de boca aberta, mas nós, como crentes do Senhor Jesus, somos descendentes de Israel, espiritualmente falando. Tem muito crente, amado, que ainda tem seus gigantes a ser derrotados. Muitos crentes que têm os seus gigantes para derrubar. E são grandes esses gigantes. Nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, tem muito crente que ainda tem que lutar de uma forma tremenda com os gigantes da sua vida. Tem alguns gigantes que se levantam na nossa vida, amados, para nos assustar, para nos amedrontar, para nos afrontar, amados, dia após dia. E a gente muitas vezes não tem coragem de se levantar contra esse gigante. Assim como Israel não tinha coragem de enfrentar esse gigante, nós também temos os nossos gigantes e nos acovardamos diante desses gigantes que muitas vezes se levantam em nossa vida, na nossa caminhada cristã. É bárbaro dizer isso, amados, mas tem muito crente que ainda tem os seus gigantes a ser derrotados. Gigante do álcool, do alcoolismo. Tem crentes que bebem ainda e não consegue se desvincular desse grande gigante que o atormenta todos os dias.
É um gigante a ser derrotado, não tem coragem para enfrentá-lo, não tem coragem para dizer não, não tem força, acaba se tornando um covarde, por não poder enfrentar ou não querer enfrentar o gigante que o atormenta dia após dia. Tem muitos gigantes, amados, no nosso meio, tem muitos gigantes no nosso coração, tem muitos gigantes no nosso dia a dia, que nos impede, amados, de viver a plenitude de Deus, que nos faz muitas vezes nos acovardarmos diante das promessas de Deus. Gigantes que muitas vezes nos colocam cabisbaixo. Gigante do videogame. Tem crente que passa horas e horas diante de um videogame, horas e horas jogando videogame. E digo para você, não são adolescentes, não são só os jovens, não, mas muito pai de família, que perde horas e horas e horas jogando videogame, um grande gigante que domina ele. Você pode até dizer, não, pastor, você é bobagem, está falando, então deixa de jogar videogame, se é que você pode, se é que você consegue. Muitos gigantes se levantam na nossa vida, para nos derrubar, e vou dizer para você, tem gigante que a gente até gosta, que ele esteja conosco, que ele já não é mais inimigo, mas é amigo, e nós deixamos a levar, nos acostumamos com ele todos os dias, nos afrontando. Gigantes na vida cristã, gigante da pornografia. Hoje em dia os meios de comunicação, principalmente a internet, é incrível, a internet é bênção, amado, para quem sabe usar, mas abre porta atrás de porta, para nos conduzir a alguns gigantes, para nos apresentar alguns gigantes da pornografia, gigantes dos quais muitas vezes nós nos deixamos derrotar, e aliás até gostamos de ser derrotados. Gigante da ganância, quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer, e a gente não consegue desvincular desses gigantes. Assim como Israel, a gente fica pasmo, às vezes a gente fica até indignado. Como pode o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo do qual eles viram Deus abrir o mar vermelho, o povo do qual viu as maravilhas que Deus fez no meio deles, e de repente eles se amedrontam e se intimidam diante de um gigante, de um homem. Nós muitas vezes até indagamos, como pode? Mas quando nós olhamos para nós, quantos gigantes nós temos, dos quais ainda precisam ser derrotados? Quantos gigantes nós temos, dos quais ainda precisamos enfrentá-los, ter coragem de enfrentá-los? Há muitos cristãos caídos, mortos, adormecidos, devido a esses gigantes que muitas vezes se levantam em suas vidas, e eles não têm coragem de se levantar contra esses gigantes. É incrível, amados. Muitos cristãos que se converteram ao Evangelho, se converteram ao cristianismo, mas estão com um pé no mundo e outro pé na igreja, como se fosse o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. É isso, né? Gigantes, amados, que se levantam em nossas vidas. Gigantes dos quais muitas vezes nós fazemos aliança. Gigantes que muitas vezes nos derrotam, nos destroem, nos desanimam. E a gente não tem coragem, não tem ousadia de espírito, não tem intrepidez de espírito para enfrentar os gigantes que muitas vezes nos atormentam e nos roubam as promessas de Deus. Amado, quero dizer para você que tem muito crente doente, muito crente abatido, muito crente que está prostrado ao chão, porque foi nocauteado por alguns gigantes na sua vida. Gigante do desânimo, gigante do desprezo, o gigante da decepção, e não tem coragem de enfrentá-lo, não tem coragem
de levantar as suas mãos e dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, Ele lutará por mim, Ele me encorajará a pelejar contra esse gigante que tem me atormentado a minha vida. Eu tive um gigante, amado, que eu precisei derrubar. Era o álcool e o cigarro. Foi um gigante na minha vida. Que gigante, hein, pastor? Um copinho. Copinho. É pequenininho, não é gigante. Um cigarro, o que é um cigarro? Mas são gigantes, amados, que nos roubam a comunhão para com Deus. Mas o Senhor, graças a Deus, me deu força. Graças a Deus, me deu coragem. Injetou no meu coração o desejo, a vontade de abandonar todas essas coisas. Mas é necessário que nós tenhamos estratégia. Se temos gigantes, amados, dos quais nós devemos derrubar, precisamos derrubar, a gente precisa ter estratégia, e estratégia de Deus, para que a gente possa destronar esses tronos na nossa vida, amados. Ora, se eu fumo, se eu quero largar de fumar, eu tenho que evitar andar com quem fuma. Se eu tenho uma certa tendência à prostituição, se eu gosto muito daquilo de uma forma errada, eu tenho que fugir dessas coisas, amados. Filmes pornográficos, cenas pornográficas, eu tenho que criar estratégia. Não fica cutucando ali, fica cutucando. É necessário você querer enfrentar o gigante que te atormenta. É necessário você ter estratégia. Se é que você tem vontade de servir a Deus como um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Estratégia, amados. Eu não sei qual é o gigante que tem te atormentado. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na tua vida, no teu ministério, na tua família. Mas aqui, amados, eu aprendo com a palavra de Deus algumas estratégias das quais o Senhor nos ensina e nos dá. Primeira coisa, amados, você que tem um gigante para destruir, a primeira coisa que você deve fazer, amado, é ocupar a tua mente com as coisas de Deus. Tem um ditado que diz aí fora que mente vazia é a oficina do diabo. É ou não é? É a oficina do diabo. O rei Davi, enquanto ele estava guerreando, enquanto ele estava no meio da batalha, derrubando os gigantes, lutando pelo povo, ele não caiu uma só vez. Ele se manteve firme. No momento que ele saiu das batalhas para ficar em casa, ele conheceu aquela que o conduziu ao adultério. Estava lá no pátio, passeando, olhando os passarinhos, sem nada para fazer, mente vazia. De repente ele olha e vê lá uma moça, Betseba, tomando banho. Ele poderia ter virado o rosto e sair correndo, mas não. Estava fazendo nada mesmo, não tem nada para fazer. Pegou uma câmera e começou a filmar. Usou o zoom dela. E aquilo entrou no seu coração. Aquilo criou um desejo no coração desse homem. E ali, aquilo foi o começo do fim do seu ministério. Um gigante do qual ele não conseguiu derrubar, amado. Ele derrubou o gigante Golias, mas foi derrubado pelo outro gigante, que é o sexo. E tem muito crente, amado, que está sendo jogado no chão, está se lambuzando no pecado da pornografia. Meus amados, tenha em mente uma coisa. Vou falar para você, homem, tenha em mente uma coisa.
Você é bonito, cara. Você é o cara. Você é o lindão. Você é a última bolacha do pacote. Mas sabe por quê, amados? Porque existe uma coroa sobre a tua vida. É a coroa da vida. É a coroa da salvação. Que está sobre a tua vida. E o diabo, você não vê essa coroa, mas o diabo vê. E ele está interessado na tua coroa. Assim como ele esteve interessado na coroa de Davi. E nós muitas vezes, quando somos galanteados, é galanteado que fala? Quando alguém vem e me elogia, é galanteado? É, né? Galanteado. Quando chega alguém, uma outra pessoa do sexo oposto, tem que ser do sexo oposto, mano. Senão o pecado é maior. Não, mas pecado é pecado. Não pensa porque você é o bambambam, você é o Brad Pitt. Não tem nada a ver, mano. É que o diabo quer roubar a tua coroa. Ele quer te roubar, ele quer te destruir, ele quer te derrubar. Porque depois que a coisa acontece, aí que cai na realidade. Aí que você vai ver o tamanho da cabeçada que você deu. Mas quando nós estamos com a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, amados, quando nós estamos voltados somente para as coisas de Deus, não sobra tempo para essas coisas. E aliás, quero dizer para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com Deus você fica. Sabia? Se eu ando com um drogado, vão me julgar como um drogado. Se eu ando no boteco, tomando tubaína, não foi, Denis? Que eu acho que teve um pastor que viu o obreiro tomando lá nós estávamos almoçando até esses dias aqui, estava eu, o Tiago, a pastora e o Denis, nós estávamos almoçando, e lá tinha 2 garrafas em cima da mesa, assim. Eu olhei assim para a garrafa, assim, era tubaína, viu, amados? Né, Denis? É tubaína, né? Mas na mesa tinha 2 garrafas lá, nós estávamos em 4, tinha 2 garrafas. Eu virei assim na garrafa, estava escrito cerveja, que a garrafa era de cerveja. Eu ainda falei para o Tiago, vira essa garrafa para o outro lado, bota o rótulo bem de cara aqui, assim, que é tubaína esse negócio. Amados, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Deus eu fico. Eu louvo a Deus, amados, quando eu visito pessoas, quando eu visito famílias, quando eu encontro pessoas nas ruas, as pessoas me veem como pastor, como um homem de Deus. Isso não é para a minha glória, é para a glória dele, amados. Eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus, eu boto minha cabecinha no travesseiro e durmo, amados. Aliás, nem durmo, eu desmaio. Olha o que aconteceu com os israelitas, quando eles estavam diante do gigante. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados, se amedrontaram diante do gigante, ficaram com medo do gigante, ficaram com medo de enfrentar o gigante. Por quê, amados? Só está focado na voz do inimigo, só está ouvindo aquilo que não presta, só está ouvindo aquilo que te derruba, só está ouvindo aquilo que te destrói. Vou dizer para você que o teu ouvido não é um saco de lixo, o teu coração não é um saco de lixo, amado, para ficar ouvindo baboseiras, bobagens, dizendo aquilo que você não é. Você é filho de Deus, você é amado do Senhor, você foi comprado por alto e bom preço. Você não foi comprado nem com prata e nem com ouro, mas comprado com sangue, e sangue de Deus. Mas eles ficavam apavorados, amados. Quando nós olhamos para as dificuldades, quando olhamos para os momentos difíceis, nós nos apavoramos. Diante das circunstâncias, nós ficamos temerosos.
Por quê, amado? Porque a nossa cabeça está no meio daquilo que não presta, só aquilo que não edifica. Olha que Paulo chega a dizer lá em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Ocupa-te com as coisas de Deus, amado, em vez de ficar ouvindo baboseira, aquilo que não edifica, aquilo que não traz crescimento, aquilo que te coloca para baixo. Ocupa-te com as coisas de Deus. Como é que você se ocupa com as coisas de Deus? Não tem o que fazer? Está sem fazer nada? Vai fazer uma visita, como crente. Dobra os joelhos, ora a Deus, Senhor me usa. Senhor me usa. Ou você não tem coragem de dizer isso? E vai pregar a palavra de Deus, vai fazer uma visita para o enfermo, vai orar para o enfermo. Mantenha a tua mente ocupada. Amados, são algumas estratégias que Deus nos dá. O povo de Israel pensava como todos os outros, pensava como também os filisteus. Eles esqueceram que eles eram um povo de Deus, eles esqueceram que eram uma nação eleita, eles esqueceram que eram sacerdotes reais, eles se esqueceram disso diante das afrontas dos gigantes. Como a maioria se esquece de quem verdadeiramente ele é, de quem verdadeiramente ele serve. Não olhe como a maioria, amados. A maioria do povo está desesperado, a maioria do povo diz sim ao pecado. Quer dizer não ao pecado, amados? Precisa ser macho, precisa ser fêmea, com F maiúsculo. Dizer não ao pecado, amados, dizer não ao pecado, precisa ter coragem de enfrentar o gigante. O diabo, ele nos cerca, ele anda ao nosso derredor, tentando achar uma brecha da qual ele possa nos tragar, e nós muitas vezes descancaramos essa brecha, amado, e ele faz um estardalhaço. Aliás, o pecado, Satanás, ele ajuda a fazer o pecado, mas ele não ajuda a esconder o pecado. Não olhe como a maioria, amados. Olha aqui, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O gigante, ele estava afrontando, eram os soldados de Israel, o povo de Israel, e é verdade mesmo. Só que Davi foi sábio, ele colocou Deus na briga, ele colocou Deus no meio da batalha, porque se Deus tomasse a frente da batalha, certamente a batalha seria ganha. Por isso, meu amado, conta com a ajuda de Deus, em tudo que você for fazer, toda empreita que você for fazer, faça diante de Deus. Sempre pergunte ao Senhor: Pai, o que o Senhor faria no meu lugar? Jesus, o que o Senhor faria em meio a essa situação? Chama Deus, amado, para participar dos teus negócios. Chama Deus para participar das tuas decisões. Não tome decisões sozinho, pelo contrário, coloque Ele no meio do negócio. Chame Ele para ser o teu sócio, chame Ele para ser o teu companheiro. Foi o que Davi fez. Você está afrontando o exército do Deus vivo. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra as potestades que estão no ar. Essa é a nossa verdadeira batalha, amado. Nós não lutamos com pessoas. Por isso, amado, a nossa guerra, ela é espiritual. O cristão, ele está em meio a uma batalha, mas ela é espiritual. Muitas vezes nós somos atingidos e não sabemos de onde veio, nem o porquê aconteceu. Por que muitas vezes nós desanimamos e paramos de ir?
ter comunhão com a igreja? Porque muitas vezes nós desanimamos e paramos de estar na presença do Senhor? Porque muitas vezes nós nos esquecemos, perdemos aquele primeiro amor, o primeiro interesse pelas coisas de Deus? Por quê, amados? Somos atingidos, somos afligidos por setas das quais nós nem vemos, que faz com que nós venhamos cair, nos prostrar, nos desanimar. Nós não entendemos. Coloca Deus no meio da tua batalha, coloca Deus para batalhar em meio à tua casa, coloca Deus para batalhar em meio à tua família, coloca Deus para batalhar junto ao teu casamento. Tenho certeza que a vitória virá em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, o Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Teu socorro, ele não vem do Temer. O teu socorro, ele não vem do teu patrão. O teu socorro não vem do canudo que você tem. O teu socorro não vem do relacionamento que você tem comercialmente falando. O teu socorro, ele vem do Senhor. É Ele o nosso socorro. É Ele que abre porta. É Ele que faz com que as coisas aconteçam. É Ele, meu amado. Olha aos céus, de onde virá o meu socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pense como um salmista. E por fim, meus amados, não sei o gigante que você tem para derrubar. Não sei o tamanho desse gigante na tua vida, ou qual o nome que esse gigante tem. Davi derrotou um gigante chamado Golias, mas foi derrotado por um gigante chamado sexo. Eu não sei qual é o gigante do qual você tem que lutar. Todos nós temos um gigante a enfrentarmos. Todos nós, amados. E vou dizer para você que é todos os dias. Não é vez em quando ou vez outra, não. É todos os dias. Assim como esse gigante se levantava todos os dias de manhã e afrontava o povo de Israel. À tarde, afrontava o povo de Israel. No dia seguinte, afrontava, e assim por diante. Então, amados, todos nós temos um gigante a ser derrotado. Todos nós temos um gigante a ser enfrentado. Mas nós temos que enfrentar o gigante, nós temos que enfrentar o problema, nós temos que enfrentar a dificuldade. Chega, para de ficar cobrindo com um pano, ou tentando tampar o sol com a peneira, para. Nós não estamos mais em tempo para isso, amados. Nós temos que enfrentar o gigante. Nós temos que chamar ele para briga. Não espera ele vir para cima, não. Vai você para cima dele. Seja lá a dificuldade que você tem, vai lá e resolve. Seja o gigante que for, amado, enfrenta ele. Mas eu quero te dizer, meu querido, não faça do teu jeito, lute com as armas de Deus. Olha o que Davi chega a dizer: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, não é por espada, amados. Ou seja, não é por força, não é segundo a tua estratégia. Ah, se eu fosse assim, ah, se eu lutasse com Kung Fu, ah, se eu fosse do MDA, MMA, se eu fosse MMA. Não, amado, a nossa luta não é contra a carne. E aliás, tem gente que fica nesse MMA de madrugada, aí, fica brigando com as paredes lá. Depois vai deitar, quer brigar com a mulher. Mas não tem coragem de levantar no mesmo horário para ir orar e ler a Bíblia, né? Não tem coragem. Amados, não use da tua estratégia, não usa a tua maneira de lutar ou de querer conquistar, mas use as estratégias de Deus. O povo de Israel, quando eles estavam em meio a uma guerra, tinha dois povos, olha só, presta atenção, dois povos para derrubar um povo, duas nações para destruir uma nação, duas tribos para destruir uma tribo. Israel estava cercado, e de repente se levanta um homem em meio à congregação de Israel: não temais, não temais, pois o Senhor vosso Deus é quem luta por vós. Aleluia.
Não temais, porque é o Senhor vosso Deus que lutais por vós. Será que aquele povo ficou que nem vocês? Será? Que o povo está vindo contra nós? Está vindo com espada, com lança, com flecha. E você vai falar que Deus está lutando por nós, que Deus que luta a nossa guerra? Será que eles também, no meio da multidão, quando levantam esses profetas, ele levantou um pastor baixinho lá, olhou, não é vocês quem lutam, é o Senhor quem luta por vós. Será que eles ficaram quietos também? Ou eles deram um brado de vitória, aleluia, glória a Deus, Deus luta por nós? Não, eles ficaram que nem vocês. Será, pastor? Será? A ordem do Senhor é esta: juntai o meu povo, coloque o sacerdote, olha a ordem de Deus, coloque o sacerdote à frente. Posso postar que o sacerdote está balançando as pernas, vão ser escudo, vão ser os primeiros a levar pedrada. Atrás do sacerdote, os levitas estarão tocando e cantando ao Senhor. Eles vão à frente e o povo de Israel atrás deles. E vocês louvem ao Senhor, o Deus dos céus. Vocês louvem o Deus do céu, porque Ele pelejará por vós. Irmãos, foi batata. Enquanto essas duas nações estavam para subir no monte, para destruir Israel, eles se embaraçaram todinho lá, um começou a brigar contra o outro. A providência de Deus, amado, enquanto o povo cantava, enquanto o povo louvava, enquanto o povo adorava, os inimigos iam caindo por terra. Esse Deus é tremendo, amados. Esse Deus é fantástico. Mas como eu posso louvar a Deus enquanto eu estou com esse problema? Como é que eu posso adorar a Deus enquanto eu tiver em meio a essa dificuldade? Como que eu posso adorar a Deus enquanto eu não receber o meu pagamento? Como que eu posso adorar a Deus enquanto eu não conseguir pagar minhas dívidas? Não, amado, só adore a Deus, só glorifique o nome dEle. É Ele quem peleja por vós, é Ele quem peleja por você, amado. E aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel, amados, Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para sempre. Lá em 2 Coríntios 10 diz assim: as armas das quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Enquanto você louva a Deus, o gigante cai. Enquanto você adora a Deus, os inimigos caem por terra. Mas isso é impossível, eu não consigo. Coloca a prática, começa a praticar. Nós temos que praticar aquilo que aprendemos, amados. Agora o crente, diante de qualquer dificuldade, já começa a chorar. Diante de qualquer dificuldade, ele já se prostra. Diante de qualquer gigante, ele já se entrega. Cadê o teu Deus? Esqueci ele em casa. Não vos acovardeis, porque aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. É maior. Creia nisso, confia nisso, faça valer isso. Dentro de você habita um gigantão, se chama Espírito Santo de Deus. Ele é grande, amados, Ele é grande, Ele é grande, mas nós muitas vezes nos deixamos derrotar, amados, por gigantes tão pequenos, infelizmente. Concluindo aqui, amados, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.